Você acreditaria se eu dissesse que uma simples faxineira, ao levar a filha escondida para o trabalho, mudou para sempre a vida de um milionário? Ninguém naquela mansão de mármore podia imaginar que um gesto inesperado fosse derrubar muros de frieza e expor segredos que o dinheiro nunca conseguiu esconder. O que começou como medo de perder o emprego se transformou em um encontro capaz de revelar a fragilidade do homem mais poderoso da cidade e reacender a esperança de quem só queria sobreviver com dignidade. Prepare-se, porque esta história vai mostrar que até os corações mais gelados podem se render ao riso de uma criança e que, no meio da dor e da desigualdade, ainda existem recomeços que ninguém ousaria prever. Naquela manhã chuvosa em Belo Horizonte, o cheiro de terra molhada invadia meu quarto pequeno, misturado ao sabão barato que eu havia usado na noite anterior para esfregar o chão. A vida nunca me deu folga, e desde que perdi meu companheiro num acidente de moto, cada dia era uma batalha silenciosa. Eu olhava para minha filha Helena, de apenas 11 meses, dormindo serena em um colchão improvisado ao lado da cama. Sabia que não tinha escolha. Não havia quem pudesse cuidar dela. A creche comunitária estava fechada. A vizinha que às vezes me ajudava tinha viajado, e faltar ao trabalho não era opção. Eu já tinha recebido advertências do mordomo da mansão Santoro, mas uma ausência poderia custar meu emprego. Olhei para o vestidinho vermelho mais bonito que ela tinha, presente de uma amiga da igreja, e decidi que seria naquele dia que eu arriscaria tudo. Enquanto ajeitava um laço em seus cabelos cacheados, sentia o coração bater descompassado, como se soubesse do perigo que estava prestes a enfrentar. Cada detalhe daquela manhã ficou gravado na memória. A panela no fogão com café ralo, o pão amanhecido cortado ao meio, o silêncio pesado que antecede uma decisão difícil. Beijei a testa da minha filha e sussurrei: "Vai dar tudo certo, minha pequena. Mamãe vai cuidar de você." Saí de casa com o guarda-chuva furado, tentando proteger Helena da garoa fina. Pegamos o ônibus lotado que sacudia em cada curva, e eu sentia o olhar curioso de algumas pessoas ao verem a criança no meu colo. Uns sorriam com ternura, outros franziram a testa, talvez pensando na imprudência de levar um bebê para o trabalho. Mas ninguém sabia da minha dor. Ninguém conhecia a urgência que queimava por dentro. A cada balanço do ônibus, minha filha ria batendo palmas, sem imaginar o aperto que eu carregava no peito. Quando o ônibus parou em frente ao bairro Nobre, o contraste foi brutal. De um lado, ruas estreitas com casas descascadas, crianças correndo descalças e o som de rádios tocando pagode de manhã cedo. Do outro, portões de ferro imensos, jardins impecáveis e seguranças de terno. Ao atravessar o portão da mansão Santoro, senti um arrepio percorrer minha espinha. Carregava Helena envolta em uma manta, torcendo para que ninguém percebesse o volume escondido em meus braços. Entrei pelos fundos, como sempre, pelo corredor de serviço que cheirava a produto de limpeza forte. O coração parecia que ia saltar pela boca. A cada passo, eu imaginava ser descoberta, demitida, exposta diante de todos. Mas não havia volta, eu já estava lá dentro. Coloquei Helena no chão da cozinha, entregando-lhe uma tampa de panela para brincar. O riso inocente dela ecoou nas paredes frias da mansão, como se anunciasse que aquele dia não seria comum. Enquanto eu enchia o balde, pegava vassoura e pano, pensava em tudo o que poderia acontecer. Lembrei das histórias de outras funcionárias que perderam o emprego por motivos pequenos, quase banais. E eu estava ali, cometendo talvez o maior erro da minha vida. Mesmo assim, quando olhei para o sorriso de Helena, entendi que não era um erro. Era amor, era sobrevivência, era coragem. Que às vezes coragem significa desafiar as regras, mesmo sabendo que o preço pode ser alto. Os minutos iniciais passaram devagar. Eu esfregava o chão de mármore com força, tentando ignorar o medo. Cada barulho de passos no corredor parecia um anúncio de desastre. Até o som distante de portas se fechando me fazia estremecer. A cozinha estava tomada pelo cheiro de desinfetante, mas o riso da minha filha, brincando com a tampa, suavizava o ambiente. Era como se a vida quisesse me mostrar que até no lugar mais frio pode nascer um pouco de calor. De repente, senti o silêncio da mansão pesar. O relógio marcava quase 9 da manhã. E eu sabia que Valentino, o dono de tudo aquilo, costumava chegar nesse horário. Ele era conhecido por sua frieza, sua rigidez, seu olhar que cortava qualquer um ao meio.
O coração acelerou ainda mais. Se ele descobrisse Helena ali, eu não teria desculpas suficientes para me salvar. Respirei fundo e continuei meu trabalho, como se o simples ato de esfregar o chão pudesse me proteger da verdade que carregava. Enquanto limpava, lembrei da minha mãe, que sempre dizia: filha, a dignidade é a última coisa que o pobre pode perder. Se a gente perde isso, perde tudo. Essas palavras me acompanharam durante anos, mas agora pareciam ecoar ainda mais forte. Porque naquele momento, eu não estava só lutando pelo meu trabalho. Eu estava lutando para que minha filha tivesse uma vida melhor, para que não crescesse em meio às mesmas privações que eu conheci desde pequena. Naquele instante, percebi que o destino havia me colocado em um ponto sem retorno. Eu estava dentro da mansão Santoro com minha filha escondida, arriscando tudo o que tinha, e sem imaginar, aquele pequeno gesto de coragem iria abrir portas que mudariam não só a minha vida, mas também a do homem mais poderoso que eu já conheci. O que eu não sabia é que o riso inocente de Helena seria capaz de derreter até o coração mais frio. Eu estava de costas, esfregando o mármore da cozinha, quando ouvi passos firmes ecoando pelo corredor principal. Era um som diferente, autoritário, que parecia carregar a imponência de quem manda e desmanda. O ar ficou pesado e meu coração quase parou. Helena, distraída, batia a tampa de panela no chão, feliz com a brincadeira. Antes que eu pudesse pegá-la no colo e escondê-la de novo, uma sombra surgiu na porta. Quando ergui os olhos, vi ali o homem que todos temiam, Valentino Santoro. Ele usava um terno cinza impecável, gravata azul marinho e aquele olhar frio calculado, que fazia até os mais experientes empregados tremerem. Por um instante o tempo pareceu congelar. Eu com a vassoura na mão, suada e nervosa, ele parado, observando a cena inusitada de uma bebê brincando no chão polido da sua cozinha milionária. Senti as pernas fraquejarem e um nó apertou minha garganta. Eu sabia que estava em perigo. O silêncio dele foi pior do que qualquer grito. Não disse uma palavra. Apenas inclinou a cabeça, analisando Helena com uma curiosidade que eu jamais tinha visto naquele homem. Foi como se pela primeira vez ele tivesse sido pego de surpresa. Eu tentei me explicar, balbuciando palavras soltas, dizendo que não tinha com quem deixar minha filha, que precisava trabalhar, que não era minha intenção desrespeitar a casa. Mas ele continuava em silêncio, e aquele silêncio pesava como uma sentença. Helena, alheia ao meu desespero, olhou para ele com seus olhos grandes e inocentes. E então sorriu, um sorriso puro, luminoso, que quebrou a rigidez da cena. Aquele gesto inesperado fez Valentino recuar meio passo, como se tivesse sido atingido por algo que não soubesse nomear. Eu não acreditava no que via. O milionário frio, conhecido por nunca se comover, parecia vacilar diante do sorriso de uma criança. Por dentro, eu travava uma batalha. Queria correr, pegar minha filha e sair dali antes que fosse tarde, mas minhas pernas estavam presas ao chão. A vergonha queimava meu rosto e a sensação de fracasso me sufocava. Ainda assim, quando vi Helena estender os braços em direção a ele, algo mudou no ar. Era como se Deus tivesse decidido intervir naquele instante, transformando o que parecia uma tragédia em uma oportunidade. Valentino se aproximou devagar, abaixando-se até ficar na altura dela. O gesto foi tão inesperado que até esqueci de respirar. Vi aquele homem, sempre sério, se agachar no mármore gelado da própria cozinha, para receber os bracinhos de uma bebê que ele nem conhecia. Helena tocou seu rosto com as mãozinhas pequenas e riu alto, como se tivesse encontrado um amigo. O silêncio se quebrou com aquele riso, enchendo a cozinha de uma leveza impossível. Eu, paralisada, observava a cena sem saber o que pensar. Naquele instante, o milionário parecia um homem comum, vulnerável, como se tivesse deixado cair a máscara de poder que todos temiam. E foi ali, diante de mim, que percebi que havia uma brecha no coração dele, por menor que fosse. Uma brecha que ninguém até então tinha descoberto. Ele se levantou em silêncio, ajeitou o paletó e olhou diretamente nos meus olhos. Não havia raiva, não havia ordem de demissão. Apenas um olhar indecifrável, que misturava curiosidade e estranhamento e algo que eu não sabia identificar. Era como se quisesse perguntar algo, mas preferisse guardar para si. Eu não sabia se aquilo era um bom sinal, ou apenas a calmaria antes da tempestade. Peguei Helena no colo com mãos trêmulas, pedindo desculpas de forma quase automática. Ele apenas levantou a mão,
interrompendo minhas palavras, e saiu da cozinha com passos lentos. O eco de seus sapatos nos corredores parecia uma melodia estranha, como se algo tivesse se quebrado dentro daquela mansão. Fiquei imóvel, com o coração disparado, sem acreditar no que acabara de acontecer. Naquele dia, entendi que um simples sorriso poderia ter o poder de mudar destinos. Mas também sabia que aquele flagrante não ficaria sem consequências. O milionário havia visto minha filha na mansão, e isso poderia se transformar tanto em um pesadelo quanto em uma chance que eu jamais imaginei ter. O que eu não sabia é que aquele olhar dele ainda iria me perseguir por noites seguidas. No dia seguinte, acordei ainda mais apreensiva. Achei que encontraria uma carta de demissão, ou pelo menos um aviso severo do mordomo. Mas, para minha surpresa, não houve nada. Apenas me pediram para cumprir minha rotina como de costume. Meu coração batia acelerado, tentando adivinhar o que se passava na cabeça de Valentino. Será que ele iria me chamar mais tarde? Será que já tinha decidido algo em silêncio? O medo me acompanhava em cada passo. Naquela manhã, enquanto eu esfregava a varanda dos fundos, ouvi novamente o som de passos firmes. Quando ergui os olhos, lá estava ele, de braços cruzados, observando Helena brincar com uma colher de pau que havia encontrado na cozinha. Não conseguia esconder o susto, mas ao contrário do que eu esperava, Valentino abriu um leve sorriso, quase imperceptível, mas real. Era como se aquele homem de pedra estivesse mostrando sua primeira rachadura. Ele caminhou até Helena e, sem cerimônia, sentou-se no chão de mármore ao lado dela. Nunca pensei que veria o dono da mansão, acostumado a reuniões com políticos e empresários, agachado ao lado da minha filha, batendo colher no chão como se fosse uma bateria. O riso de Helena encheu o espaço, e pela primeira vez percebi que aquele som não era um incômodo para ele, mas um alívio. Eu observava de longe, tentando não interromper, mas com medo de estar ultrapassando algum limite invisível. A cada gargalhada da minha filha, ele parecia se afastar mais da imagem de milionário frio e se aproximar de algo humano, vulnerável. E dentro de mim nascia uma dúvida. Quem era aquele homem de verdade? Seria possível que, por trás da fama de cruel, houvesse alguém que apenas esqueceu como é sorrir? Ele me olhou e disse poucas palavras, mas carregadas de peso. Sua filha tem um jeito especial. Ela ilumina até este lugar. Fiquei sem reação. Não sabia se respondia com agradecimento, se pedia desculpas ou se fingia que não ouvi. Apenas baixei os olhos, tentando esconder o turbilhão de sentimentos que me dominava. Era estranho ouvir elogios vindos de alguém que sempre me pareceu tão distante. Depois disso, ele começou a aparecer com mais frequência nos lugares onde eu estava com Helena. Às vezes parava na porta e observava em silêncio. Outras vezes, sentava-se perto e deixava que ela o puxasse pela gravata, arrancando risadas discretas. Era como se aquela criança tivesse encontrado a chave de um cofre trancado há anos, e cada gesto inesperado dele me fazia acreditar que algo estava mudando. Certo dia, ao passar pela cozinha, encontrei Valentino sentado à mesa, provando um pedaço de bolo simples que eu havia feito na noite anterior. Ele me perguntou a receita, curioso como uma criança. Contei que era da minha mãe, aprendido nos tempos em que não havia luxo, mas sempre havia partilha. Ele ouviu com atenção, como se estivesse resgatando memórias esquecidas. E naquele instante, percebi que Helena não era a única a despertar algo nele. A simplicidade também tinha seu poder. Aos poucos, o clima dentro da mansão parecia se transformar. Os olhares duros dos empregados diminuíam quando viam a cena improvável do patrão brincando com uma criança no meio da sala. Até o silêncio pesado dos corredores se tornava mais leve. Eu ainda temia pelo futuro, mas não podia negar o que estava diante de mim. O milionário frio estava se humanizando diante dos meus olhos. Era difícil acreditar que aquele homem, conhecido pela rigidez, pudesse sentir ternura. Mas ali estava ele, ajoelhado no chão, deixando Helena enroscar seus dedinhos em seus cabelos caros. Eu pensava comigo mesma que talvez o coração mais gelado pudesse sim derreter diante da inocência de uma criança. E sem perceber, eu também começava a olhar para ele de outra forma. Naquele momento, entendi que estávamos todos diante de uma transformação. Não era apenas a vida dele que começava a mudar, mas também a minha. Eu sabia que ainda viriam tempestades, que o mundo ao redor não aceitaria fácil
aquela aproximação improvável. Mas dentro da mansão Santoro, o impossível começava a acontecer. E o que eu não imaginava era que esse pequeno vínculo seria posto à prova de maneira cruel muito em breve. Naquela manhã acordei antes do sol nascer e preparei um bolo de fubá simples, igual ao que minha mãe fazia nas festas juninas lá no interior de Minas. O cheiro de milho e canela tomava a cozinha da mansão, e aquilo me trouxe um conforto raro. Eu nunca imaginei que uma receita tão humilde pudesse atravessar os muros de uma casa tão luxuosa. Mas foi justamente esse cheiro que atraiu Valentino até mim. Ele entrou devagar como quem segue um rastro invisível e se sentou à mesa, observando cada movimento meu. Helena estava no chão, brincando com colheres de pau, e riu alto quando ele apareceu. Ele, que sempre chegava sério e de rosto fechado, deixou escapar um sorriso espontâneo. Pegou a criança no colo e a colocou sobre a bancada, como se quisesse integrá-la àquele ritual de cozinha. A cena parecia tão improvável que até eu duvidei dos meus próprios olhos. Era como se, naquele espaço simples de cheiro de café, ele deixasse de ser o patrão distante e se tornasse apenas um homem comum. Enquanto eu mexia a massa, ele me perguntou de onde vinha aquela receita. Contei que era da minha mãe, que fazia questão de manter a tradição, mesmo quando não havia muito o que colocar na mesa. Falei das tardes em que a vizinhança se juntava para dividir o que tinha, e de como a simplicidade conseguia unir corações. Ele ouviu em silêncio, como se cada palavra minha fosse uma chave abrindo gavetas escondidas em sua memória. De repente, ele contou que sua mãe também fazia um bolo parecido quando ele era criança, antes da vida de luxo e dos negócios tomarem conta de tudo. Disse isso com uma voz baixa, quase quebrada, como quem revela uma ferida antiga. Eu nunca tinha visto Valentino daquele jeito. Não era o milionário frio e calculista que todos temiam, mas um homem lembrando da própria infância, das raízes que o tempo tinha enterrado. Enquanto o bolo assava, o cheiro se espalhou pela mansão, despertando olhares curiosos dos outros empregados. Alguns cochichavam, estranhando o patrão sentado à mesa da cozinha, provando café passado em coador de pano. Mas ele não parecia se importar. Pegou um pedaço ainda quente e fechou os olhos ao provar, como se aquele sabor fosse capaz de trazê-lo de volta a um tempo esquecido. Helena bateu palminhas e pediu mais, e ele, rindo, dividiu o pedaço com ela. Aquela imagem me marcou profundamente. O homem mais rico da cidade partilhando um bolo simples com uma bebê em cima da bancada, e eu ao lado, tentando entender como a vida tinha me colocado em uma cena tão inesperada. Era como se a cozinha tivesse se transformado em um lugar sagrado, onde barreiras sociais deixavam de existir. Depois disso, ele passou a aparecer cada vez mais por lá. Às vezes apenas para sentir o cheiro do café, outras para ouvir minhas histórias sobre infância, festas de rua, mercados cheios de cores e vozes. Eu falava de coisas que pareciam banais para mim, mas que para ele soavam como uma descoberta. Era como se através das minhas lembranças ele encontrasse um pedaço da humanidade que tinha perdido. Eu comecei a perceber que não era só Helena que o tocava, mas também o calor da vida simples. Ele parecia fascinado com coisas que eu achava pequenas, o jeito de cozinhar arroz soltinho, a lembrança de quando minha mãe bordava à luz de lamparina, o gosto de um feijão temperado com alho frito, e eu, sem perceber, me tornava uma ponte entre o passado esquecido dele e o presente gelado que ele vivia. No fundo, eu sabia que aquela aproximação poderia ser perigosa. Bianca, sua noiva, era conhecida por seu orgulho e não aceitava nada que não fosse perfeito e luxuoso. Se descobrisse o interesse de Valentino por minhas histórias e pelo riso de Helena, poderia transformar tudo em um escândalo. Ainda assim, naquele momento, preferi me agarrar à sensação boa de ver alguém se redescobrindo no simples. Naquele dia, quando ele se despediu, vi em seus olhos algo que nunca tinha visto antes. Gratidão. Não era gratidão por um serviço bem feito, mas por um pedaço de vida devolvido. E eu percebi que estávamos construindo uma conexão que ia além do patrão e da empregada. Era algo que nascia em silêncio, nutrido pelo cheiro do café e pelo riso inocente de uma criança. Mas no fundo, eu já pressentia que essa calmaria não duraria muito. A tranquilidade que eu começava a sentir dentro da mansão logo se quebrou. Era uma tarde ensolarada em São Paulo,
e os jardins estavam cheios de flores quando ouvi o barulho de um carro importado estacionando na frente. Desci correndo para terminar a faxina da sala quando a porta se abriu e Bianca entrou, exalando perfume caro e impondo sua presença como quem domina todos os espaços. Vestia um vestido branco justo, salto alto e trazia um olhar arrogante que parecia atravessar qualquer um. Ela olhou em volta e sua expressão azedou ao me ver ali com Helena no colo. Eu já sabia que a noiva de Valentino era exigente, mas nunca tinha sentido tanto desprezo concentrado em um só olhar. Aproximou-se devagar, como se cada passo fosse um aviso de que eu estava no lugar errado. Helena, inocente, estendeu a mão para ela, mas Bianca recuou com uma careta de nojo, como se uma criança fosse uma mancha em seu mundo perfeito. Com voz alta o suficiente para que todos na sala ouvissem, Bianca perguntou o que aquela criança fazia ali. Tentei explicar nervosa que não tinha com quem deixar minha filha, mas antes que eu terminasse, ela me interrompeu com um riso sarcástico. Disse que mansões não eram creches, que pessoas como eu precisavam saber seu lugar e que estava surpresa por Valentino permitir tamanha desordem em sua casa. Cada palavra dela era como uma faca entrando fundo. Foi então que Valentino apareceu na escada. Vestia um blazer escuro e desceu com calma, mas seus olhos denunciavam a tensão. Bianca correu até ele e com voz de indignação apontou para mim e para Helena, exigindo uma explicação. Esperava vê-lo confirmar suas palavras, mas para minha surpresa ele se colocou entre nós. Disse apenas: "Ela está aqui porque eu quero, que essa criança não incomoda ninguém." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Bianca arregalou os olhos, como se tivesse levado um tapa invisível. Ninguém ousava contrariá-la, e ver Valentino defendendo uma simples faxineira foi um choque. Eu fiquei paralisada, sem saber se agradecia ou se me encolhia ainda mais. Helena, sem entender nada, começou a bater palminhas e aquele som inocente parecia zombar da arrogância de Bianca. Foi um dos momentos mais intensos que já vivi. A partir dali, os cochichos começaram a percorrer a mansão. Os empregados comentavam pelos corredores, alguns surpresos, outros maliciosos. Diziam que eu estava seduzindo o patrão, que a criança era apenas um pretexto. Doía ouvir essas palavras, mas eu não podia desistir. Meu trabalho era meu sustento, e minha filha era minha razão de existir. Aguentar o peso dos julgamentos se tornava parte da minha rotina. Bianca, por sua vez, não desistiu de me perseguir. Passava pelos corredores me lançando olhares de desprezo. Fazia questão de apontar erros pequenos no meu serviço e, quando podia, deixava comentários venenosos sobre minha origem humilde. Cada encontro com ela era um lembrete de que eu era uma intrusa naquele universo de luxo. Mas, ao mesmo tempo, cada gesto de Valentino em minha defesa me dava forças para continuar. Eu percebia que o relacionamento dos dois começava a estremecer. As discussões se tornavam mais frequentes, e Bianca não escondia sua irritação por ver o noivo cada vez mais próximo de mim e de Helena. Ela representava tudo o que ele sempre foi: status, poder, aparência. Eu, por outro lado, trazia algo que ele parecia redescobrir: simplicidade, afeto e humanidade. Essa diferença criava uma guerra silenciosa dentro da mansão. Apesar do medo, havia dentro de mim uma chama que não se apagava. Eu não queria me envolver nos conflitos de um casal poderoso, mas era impossível não sentir que meu destino estava sendo puxado para o centro dessa história. O riso de Helena, que antes era apenas uma alegria pessoal, agora parecia se tornar um símbolo de resistência contra a frieza que dominava aquele lugar. Naquele dia, ao me recolher no quartinho dos fundos para descansar, percebi que não havia mais volta. A presença de Bianca havia mudado tudo, e eu estava no meio de uma batalha que não escolhi. Ainda assim, sabia que precisava ser forte. O que eu não imaginava era que os próximos dias trariam uma acusação cruel, capaz de colocar em risco não apenas meu emprego, mas também a dignidade que eu tanto lutava para preservar. Os dias seguintes foram pesados, como se uma nuvem escura tivesse se instalado sobre a mansão Santoro. Eu sentia os olhares desconfiados, me seguindo por todos os corredores. As empregadas mais antigas cochichavam quando eu passava, e até o jardineiro, antes tão simpático, parecia me evitar. O riso de Helena, que antes iluminava os ambientes, agora soava como um lembrete incômodo de que eu havia quebrado uma regra invisível.
A sensação era de que a qualquer momento eu seria julgada em praça pública. Bianca não perdia uma oportunidade de me expor. Fazia questão de apontar diante dos outros que eu estava aproveitando da bondade de Valentino. Insinuava que minha filha era um peso para a rotina da casa e chegava a dizer que aquilo manchava a reputação da família. Cada palavra dela era um veneno que escorria devagar, contaminando o ambiente. Eu tentava me calar, mas por dentro ardia de vergonha e medo. Um dia, enquanto eu arrumava a sala principal, ouvi Bianca conversando com duas convidadas ricas que haviam chegado para o chá da tarde. Falava de mim como se eu fosse um problema sem solução, uma ameaça à ordem da mansão. As mulheres riram de forma cruel, como se minha existência fosse motivo de piada. Senti as mãos tremerem e precisei me apoiar na mesa, para não deixar cair a bandeja de prata que carregava. Foi nesse instante que percebi. Eu estava sendo julgada não só por ela, mas por todo aquele círculo de poder. Valentino apareceu logo depois e percebeu meu estado. Eu tentava esconder os olhos marejados, mas não consegui. Ele me chamou de canto e disse em voz baixa para eu não me preocupar que eu estava protegida ali dentro. Suas palavras deveriam me confortar, mas a verdade é que me deixaram ainda mais assustada, porque proteção dele significava também atrair a fúria de Bianca e o desprezo dos demais. Era como se eu estivesse em uma corda bamba. As outras funcionárias começaram a se afastar. Algumas, por medo de Bianca, não queriam ser vistas perto de mim. Outras, talvez por inveja ou desconfiança, acreditavam que eu tinha conseguido algo mais com Valentino. Isso me feriu profundamente, porque sempre fui honesta, sempre lutei com o suor do meu trabalho. De repente, parecia que toda a dignidade que minha mãe me ensinou estava sendo colocada em dúvida. Houve um jantar de negócios na mansão e a tensão ficou insuportável. Eu servia os pratos, tentando ser invisível, mas Helena chorou no quartinho ao lado e o som atravessou as paredes. Bianca aproveitou para humilhar-me diante dos convidados, dizendo que aquela casa não era lugar para a choradeira de favela. O silêncio da mesa foi ensurdecedor. Senti o rosto queimar de vergonha, mas continuei firme, segurando as lágrimas até o último segundo. Para minha surpresa, Valentino não deixou barato. Levantou-se, olhou para os presentes e disse que aquela mansão também era um lugar de vida, de risos e de crianças, e que não aceitava desrespeito à sua funcionária. A defesa dele me pegou de surpresa, mas ao mesmo tempo aumentou ainda mais os rumores. Os olhares ao redor da mesa eram claros. Ninguém entendia por que ele fazia tanto por mim. Naquela noite, deitada no colchão do quartinho de serviço, ouvi os risos de Bianca ecoando pelos corredores, rindo ao telefone e me chamando de a protegida da vez. Doeu como uma ferida aberta. Fechei os olhos e abracei Helena, sentindo seu calor como meu único escudo contra aquele mundo que parecia querer me engolir. Eu sabia que aquele julgamento não terminaria ali. O ambiente estava cada vez mais hostil, como se todos esperassem apenas um deslize meu para confirmar o que já murmuravam. Ainda assim, algo dentro de mim dizia que eu não deveria recuar. Que, de alguma forma, a vida me colocou naquele lugar não só para limpar o chão, mas para resistir, para mostrar que até a mais humilde das mulheres carrega uma força invisível. E foi justamente quando pensei que nada poderia piorar que a armadilha veio. Bianca não estava satisfeita apenas com palavras venenosas. Ela queria destruir minha honra de uma vez por todas, e o primeiro passo seria uma acusação tão grave que poderia acabar com qualquer chance de dignidade que ainda me restava. Naquela manhã, a mansão parecia mais silenciosa que o normal. O ar estava pesado, como se algo sombrio estivesse prestes a acontecer. Eu seguia minha rotina, limpando os corredores com Helena ao meu lado, quando percebi que alguns empregados cochichavam mais do que de costume. Seus olhares eram cortantes, quase acusatórios. Senti um frio na espinha, como quem pressente que o pior ainda está por vir. Foi pouco depois do café que Bianca fez sua entrada triunfal. Vestia um conjunto elegante de seda azul e carregava nas mãos uma caixinha de veludo que abriu teatralmente diante de todos. Dentro havia um anel de brilhantes que ela dizia ser exclusivo, presente de família. Com um olhar calculado, anunciou em voz alta que aquela joia havia desaparecido misteriosamente do cofre da suíte. E antes que alguém reagisse, apontou para mim. Quem mais poderia ser?
Essa ela disse com veneno no olhar. Uma faxineira humilde, acostumada com tão pouco, deve ter se encantado com algo que nunca poderia ter. Suas palavras atravessaram minha alma como punhais. Tentei responder, mas a garganta travou. Todos os olhares se voltaram para mim, como se eu fosse culpada antes mesmo de me defender. Senti minhas mãos suarem, meu corpo inteiro tremer. Helena, no meu colo, chorava sem entender o que acontecia, e eu a abraçava como se fosse meu único escudo. Tentei falar, dizer que jamais tocaria no que não era meu, que minha mãe me ensinara a viver com dignidade, mas Bianca não me deixou concluir. Gritou que provas seriam encontradas e ordenou que verificassem minhas coisas. O mordomo, constrangido, entrou no meu quartinho de serviço e, poucos minutos depois, voltou com a mesma caixinha de veludo. Eu quase desmaiei. A joia estava escondida entre minhas roupas. Meu coração disparou e senti um gosto amargo de injustiça na boca. Era uma armação. Mas quem acreditaria em mim, uma empregada, contra a palavra da noiva milionária? Bianca sorriu com triunfo, como se tivesse vencido a batalha. Disse que aquele era o fim da farsa, que eu devia ser mandada embora imediatamente, sem direito a nada. Alguns empregados balançaram a cabeça em concordância. Outros apenas abaixaram os olhos. Eu queria gritar, dizer que era uma mentira, mas a vergonha me sufocava. As lágrimas escorriam sem que eu pudesse impedir. Foi então que Valentino apareceu, atraído pela confusão. Seus olhos percorreram a cena, e Bianca correu até ele, mostrando a joia como prova. Falava rápido, acusando-me sem parar, pintando-me como uma ladra ingrata. Eu, com a voz embargada, apenas conseguia repetir que não tinha feito nada, que nunca roubaria. Olhei para ele como quem clama por justiça, mas não sabia qual seria sua reação. O silêncio de Valentino foi terrível. Ele segurava o anel, observando cada detalhe, enquanto todos esperavam sua decisão. O coração parecia prestes a explodir dentro de mim. Naquele instante, toda a minha vida passou diante dos meus olhos. Minha mãe lavando roupa no rio, meu pai saindo cedo para a obra, eu mesma carregando sacolas pesadas para garantir um prato de comida em casa. Tudo aquilo poderia ser destruído por uma mentira cruel. Ele olhou para Bianca, depois para mim e finalmente para Helena, que soluçava em meus braços. Foi nesse instante que percebi que a verdade ainda poderia encontrar espaço, mas eu não sabia como. O peso do julgamento já estava sobre mim, e parecia que a corda prestes a arrebentar cairia apenas do meu lado. Naquela manhã, descobri que a injustiça tem um gosto amargo que a gente nunca esquece. E percebi que eu estava diante da maior provação da minha vida. Se a verdade não viesse à tona, eu não perderia apenas o emprego. Eu perderia a única coisa que minha mãe sempre me ensinou a preservar: minha dignidade. Quando pensei que tudo estava perdido, vi Valentino erguer a mão pedindo silêncio. O salão inteiro se calou. E até Bianca mordeu os lábios impaciente. Ele segurava o anel com firmeza, olhando para mim como se buscasse algo além das aparências. Senti meu coração disparar, porque aquele olhar não era de acusação, mas de investigação. Pela primeira vez, percebi que ele não estava disposto a aceitar tudo o que diziam sem pensar. Ele pediu que chamassem as câmeras de segurança. Todos se entreolharam, pois ninguém esperava que ele fosse recorrer a provas concretas. Bianca tentou interromper, dizendo que aquilo era desnecessário, já que o flagrante tinha sido feito. Mas Valentino insistiu, com a voz firme e fria, lembrando a todos que em sua casa ninguém seria condenado sem provas claras. Meu peito se encheu de uma esperança tímida, como uma vela acesa em meio à escuridão. As gravações começaram a ser exibidas na sala. As imagens mostravam Bianca entrando discretamente no meu quartinho na noite anterior, mexendo em minhas coisas e escondendo a caixinha de veludo entre minhas roupas. Um murmúrio de choque percorreu a sala, e eu senti minhas pernas quase falharem. Era a prova que eu precisava, a confirmação de que a verdade, mesmo sufocada, sempre encontra um jeito de aparecer. Bianca tentou argumentar, dizendo que era um mal-entendido, que talvez estivesse apenas conferindo algo, mas sua voz já não tinha a mesma firmeza. Valentino a interrompeu, o olhar gelado e decepcionado. Eu nunca tinha visto tanta frieza direcionada a ela. Era como se naquele instante a máscara de perfeição tivesse caído de vez, revelando sua verdadeira face diante de todos. As lágrimas caíram do meu rosto, mas dessa vez
não eram de vergonha. Eram de alívio. Abracei Helena com força, sentindo que a justiça finalmente tinha me alcançado. Os outros empregados que antes me olhavam com desconfiança, agora baixavam os olhos em constrangimento. Alguns até arriscaram um gesto discreto de apoio, como quem reconhece que tinha se deixado enganar. Valentino se aproximou de mim e disse em voz clara que eu não tinha nada a temer, que minha dignidade estava intacta. Suas palavras ecoaram pela mansão, e naquele momento senti uma força diferente dentro de mim. Eu não era apenas a faxineira humilde que todos julgavam. Eu era uma mãe que lutava pela filha e pela verdade, e que tinha provado que coragem pode derrubar até as mentiras mais bem armadas. Bianca, furiosa, saiu batendo à porta, prometendo vingança. Seus saltos ecoaram pelo mármore como trovões distantes, mas já não tinham o mesmo poder. A mansão parecia respirar aliviada, como se as paredes frias também tivessem testemunhado a injustiça e agora se libertassem junto comigo. Eu sabia que a guerra ainda não tinha acabado, mas naquele instante eu tinha vencido uma batalha essencial. Valentino permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se processasse tudo o que havia acontecido. Depois olhou para mim e para Helena e disse que, a partir daquele dia, nada seria como antes. Suas palavras eram enigmáticas, mas carregavam uma promessa implícita de mudança. Eu não sabia exatamente o que ele queria dizer, mas sentia que estávamos prestes a atravessar um novo caminho. No fundo do meu coração, uma chama de esperança começava a arder. Talvez fosse possível acreditar que, mesmo no meio da dor, existe espaço para a verdade e para a transformação. Helena, com seu sorriso inocente, parecia confirmar isso, como se fosse a peça que unia todas as pontas dessa história improvável. Naquele dia, aprendi que a dignidade pode ser atacada, humilhada, até colocada em dúvida, mas nunca destruída. E percebi que, apesar das feridas, ainda havia muito por vir. Porque o verdadeiro desafio não era provar minha inocência, mas enfrentar as mudanças que aquele gesto de justiça iria desencadear dentro da mansão Santoro e, principalmente, dentro do coração de Valentino. Depois da confusão, os dias na mansão ganharam um ar diferente. A tensão ainda rondava os corredores, mas eu já não era vista com os mesmos olhos. Valentino parecia mais próximo, mais atento, e até os empregados antes desconfiados passaram a me tratar com mais respeito. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ele decidiu criar um espaço especial para Helena dentro da mansão, um quarto que chamamos de Quarto do Soninho. Nunca vou esquecer o momento em que ele me chamou para mostrar. Subimos ao andar de cima, onde antes havia apenas um depósito empoeirado. Agora, aquele espaço havia se transformado em um quarto simples, mas cheio de cuidado. Uma caminha pequena com lençóis coloridos, brinquedos espalhados, cortinas claras deixando entrar a luz do sol. No canto, até uma poltrona confortável para que eu pudesse amamentar ou ninar minha filha. Era como se cada detalhe tivesse sido pensado com carinho. Quando vi Helena entrar naquele quarto, seus olhinhos brilharam. Ela engatinhava de um lado para o outro, tocando cada brinquedo como se fosse um tesouro. Ria alto, batia palmas, e eu, emocionada, senti as lágrimas descerem sem controle. Olhei para Valentino, e pela primeira vez não vi apenas o milionário frio. Vi um homem disposto a abrir espaço em sua vida para algo verdadeiro. Ele me disse que não queria mais que Helena ficasse improvisada na cozinha ou nos cantos da casa, que ela merecia um lugar seguro, onde pudesse descansar enquanto eu trabalhava. Suas palavras me tocaram profundamente, porque nunca imaginei que alguém tão distante da minha realidade pudesse se preocupar com minha filha dessa forma. Era um gesto inesperado, que carregava um significado maior do que ele podia imaginar. Aos poucos, o quarto do Soninho se tornou o coração da mansão. Sempre que Helena estava lá, parecia que a casa toda se enchia de vida. Os corredores antes silenciosos agora ecoavam suas gargalhadas, e até os empregados que antes me julgavam paravam para brincar com ela de vez em quando. Era como se aquela criança tivesse o dom de transformar ambientes frios em lugares cheios de calor humano. Bianca, claro, não via isso com bons olhos. Eu percebia o incômodo em seus gestos sempre que passava pelo quarto e encontrava Valentino ali, observando Helena dormir com um olhar sereno. Mas dessa vez, ela já não tinha o mesmo poder de antes. A verdade já havia exposto sua maldade,
e sua presença começava a se tornar mais incômoda do que respeitada. Eu mesma me sentia diferente. A cada vez que entrava naquele quarto, lembrava de tudo que passei para chegar ali. As humilhações, os olhares de desprezo, a acusação injusta. E agora, diante daquele pequeno espaço preparado para minha filha, sentia que a vida estava me mostrando que a dignidade pode ser ferida, mas também pode ser restaurada de formas inesperadas. Valentino, aos poucos, parecia encontrar refúgio naquele quarto. Muitas vezes o vi sentado na poltrona, apenas observando Helena dormir, como se aquele momento fosse mais valioso do que qualquer reunião de negócios. Eu não dizia nada, apenas observava em silêncio, porque entendia que ele também estava sendo transformado. Não era apenas minha vida que mudava, mas também a dele. E foi ali no quarto do soninho que percebi que a mansão Santoro nunca mais seria a mesma, porque já não era apenas um espaço de luxo e poder. Agora carregava dentro de si o riso de uma criança, a simplicidade de brinquedos espalhados e a lembrança de que, às vezes, as maiores riquezas vêm das coisas mais pequenas. Mas eu sabia que essa transformação não passaria despercebida. O mundo lá fora não aceitaria fácil essa mudança. E eu sentia, bem no fundo do coração, que as escolhas de Valentino logo seriam colocadas à prova diante de todos. A notícia sobre a transformação dentro da mansão logo correu pelos corredores. Não demorou para chegar também às colunas sociais e aos ouvidos dos conselheiros da empresa de Valentino. O burburinho era inevitável. Um milionário frio que, de repente, se deixava fotografar sorrindo com uma criança no colo. Alguns viam ternura, outros fraqueza. Para muitos, era inadmissível que um homem tão poderoso mostrasse humanidade. Na manhã em que a primeira foto circulou, meu coração disparou. Era uma imagem simples. Valentino ajoelhado no chão do quarto do soninho brincando com Helena. O texto que acompanhava a foto insinuava que ele estava distraído demais, enquanto negócios importantes aguardavam sua decisão. Eu temi pelo que poderia acontecer, mas para minha surpresa ele não fugiu do assunto. Naquele mesmo dia ele me chamou à cozinha e disse que tomaria uma decisão que mudaria tudo. Queria se posicionar de forma clara, sem esconder nada, porque acreditava que não havia mais espaço para muros de silêncio. Aqui mora gente, ele falou com firmeza, e essa frase ficou gravada no meu coração. Foi quando percebi que ele não estava apenas defendendo Helena, estava defendendo um novo jeito de viver. Com o apoio de Clara, a governanta, ele escreveu uma nota pública. Não usou assessoria fria, não pediu revisão de advogados. Sentou-se à mesa da cozinha, com o caderno de receitas de Elisa ao lado, e digitou palavra por palavra. Meu nome é Valentino Santoro. Esta criança se chama Helena e é filha de Gabriela, funcionária desta casa. Aqui não escondemos nomes. Aqui mora gente. Quando li aquilo, as lágrimas escorreram sem controle. Pela primeira vez, senti que alguém da posição dele não apenas me enxergava, mas também reconhecia minha filha como parte de algo maior. Não éramos mais invisíveis. E a nota, ao ser publicada, causou choque. Muitos admiraram a coragem. Outros criticaram duramente, dizendo que aquilo manchava sua imagem de homem de negócios. Dias depois, veio a prova de fogo, a reunião do conselho da empresa. Eu não estive lá, mas Clara me contou depois cada detalhe. Os diretores projetaram as imagens da cozinha, questionaram seu comportamento e falaram em risco de reputação. Bianca, elegante como sempre, foi a mais dura. Disse que ele estava sendo manipulado por uma faxineira e que isso colocava em xeque anos de esforço, mas Valentino não se abalou. Com a mesma calma com que brincava com Helena, respondeu que preferia ser visto vulnerável, a ser lembrado como indiferente. Disse que se a imagem que sobrasse fosse a de um homem segurando uma criança no colo, ele aceitaria de bom grado. A sala ficou em silêncio. Pela primeira vez, os diretores não tiveram resposta pronta. Quando ele voltou para casa naquela noite, percebi em seus olhos um cansaço diferente. Não era físico, era o peso de ter colocado o coração acima do prestígio. Ele entrou na cozinha, onde eu lavava a louça, e apenas disse: "Agora todos sabem quem somos." Eu olhei para Helena dormindo no berço improvisado e entendi o alcance daquela frase. Foi naquele instante que percebi que a vida estava mudando de verdade.
Já não era apenas sobre faxina, sobre sobreviver dia após dia. Era sobre fazer parte de algo maior, um movimento silencioso de transformação que começava dentro de uma mansão de mármore, mas que poderia inspirar muitos lá fora. E no fundo, eu sabia que Bianca não deixaria aquilo barato. Se até os diretores haviam se calado, ela encontraria outras formas de lutar. Mas eu também já não era a mesma. Agora eu tinha mais do que coragem. Tinha um aliado que acreditava em mim e na minha filha. E a próxima batalha estava prestes a começar. Os dias seguintes foram como tempestades silenciosas dentro da mansão. Bianca estava cada vez mais agressiva, batendo portas, lançando olhares venenosos e tentando me atingir de todas as formas. Mas algo nela havia mudado. Já não tinha a mesma segurança. Era como se soubesse que o coração de Valentino estava longe de seu alcance. E isso a consumia por dentro. Uma noite, enquanto eu arrumava a sala, ouvi os dois discutindo no andar de cima. A voz dela era alta, carregada de fúria, enquanto a dele soava firme, mas serena. "Você precisa escolher, Valentino", ela gritou. Houve um silêncio tenso, e em seguida as palavras dele cortaram o ar. "Eu já escolhi. E não é você." Meu corpo estremeceu e senti as lágrimas subirem aos olhos. Na manhã seguinte, Bianca foi embora da mansão. Carregava malas enormes, óculos escuros e um semblante de derrota que ela não conseguiu esconder. Ao passar por mim, lançou o último olhar de desprezo, como se quisesse me lembrar de que ainda me odiava. Mas eu já não sentia medo. O barulho dos pneus do carro desaparecendo na rua parecia anunciar um novo capítulo de nossas vidas. Valentino, porém, não veio falar comigo naquele dia. Permaneceu recolhido em seu escritório, como se estivesse reorganizando não apenas papéis, mas também sua própria alma. Eu respeitei o silêncio, mas no fundo sabia que algo maior estava prestes a ser dito. O coração me avisava que aquela decisão não era apenas o fim de um noivado, mas o início de algo que me envolvia diretamente. Foi numa tarde chuvosa que ele finalmente me chamou. Helena brincava no tapete quando entrei no escritório. Ele se levantou, caminhou até mim e, pela primeira vez, não tinha aquele olhar indecifrável. Seus olhos estavam claros, livres, quase leves. Disse que a vida dele nunca havia feito sentido até aqueles últimos meses, e que a presença de Helena e a minha tinham devolvido algo que ele nem sabia que havia perdido: humanidade. Eu tremia, sem saber o que responder. Ele segurou minhas mãos e com firmeza disse que não queria mais viver de aparências, que não fazia sentido manter alianças vazias, enquanto o que realmente importava estava ali, diante dele. "Gabriela, eu quero construir algo verdadeiro com você e com sua filha", disse, e cada palavra soava como um milagre em meus ouvidos. As lágrimas escorreram sem que eu conseguisse conter. Eu, que tantas vezes havia sido humilhada e julgada, agora ouvia um milionário me pedir não como empregada, mas como companheira. O contraste era tão grande que quase não parecia real. Mas ao olhar para Helena, rindo inocente no tapete, percebi que a vida estava nos entregando uma chance rara. Não houve pedido formal com joias ou festas luxuosas. O compromisso nasceu ali, simples e verdadeiro, no meio de uma sala cheia de livros e papéis. Valentino me abraçou, e pela primeira vez senti que ele não era apenas o dono da mansão, mas um homem disposto a se despir das máscaras para viver de verdade. Os empregados começaram a perceber a mudança. Alguns aceitaram com naturalidade. Outros ainda murmuravam em segredo. Mas já não me importava, porque naquele instante entendi que a força não estava em vencer as fofocas, mas em viver com dignidade, de cabeça erguida. E eu estava pronta para enfrentar qualquer consequência. Naquela noite, enquanto Helena dormia no quarto do soninho, fiquei olhando para o teto, pensando em tudo o que havia vivido até ali. Da faxineira invisível à mulher escolhida, minha história parecia impossível de acreditar, mas era real, tão real quanto o barulho da chuva batendo na janela. E eu sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Os dias que se seguiram foram de calmaria rara. Pela primeira vez desde que pisei na mansão, não havia sussurros de desconfiança, nem olhares de desprezo. A saída de Bianca parecia ter levado embora o peso das intrigas, e o silêncio dos corredores já não era mais hostil. Agora era um silêncio cheio de paz, quebrado apenas pelo riso de Helena,
ou pelo tilintar de talheres durante os jantares simples que começamos a compartilhar. Valentino, antes sempre apressado, começou a mudar sua rotina. Passava mais tempo em casa, chegava mais cedo, e muitas vezes eu o encontrava sentado no quarto do soninho, observando Helena dormir. Havia ternura em seus gestos, como se estivesse descobrindo, aos poucos, a vida que sempre lhe faltou. Para mim era um alívio, e ao mesmo tempo um espanto ver como um homem tão distante conseguia se transformar diante de uma criança. Um dia ele entrou na cozinha e trouxe uma caixinha pequena. Meu coração disparou, achando que fosse mais uma joia. Mas ao abrir, vi apenas um anel simples de prata, sem brilho extravagante. Este não é símbolo de riqueza, Gabriela, ele disse. É símbolo de escolha. Eu escolho você e Helena como minha família. As lágrimas escorreram e eu mal consegui responder. Apenas segurei sua mão, deixando que o silêncio falasse por nós. Naquele momento, percebi que o amor verdadeiro não se mede em luxo, mas em gestos, e que às vezes a vida pega as peças mais improváveis e monta um quebra-cabeça perfeito. Eu, uma faxineira humilde, e ele, um milionário frio, unidos por uma criança que chegou como raio de luz em uma casa escura. Era quase inacreditável, mas era a nossa história. Os empregados, aos poucos, se acostumaram à nova realidade. Alguns, emocionados, diziam que a mansão nunca havia sido tão viva. Outros ainda murmuravam, mas já não importava, porque agora eu tinha ao meu lado não apenas um patrão, mas um companheiro disposto a enfrentar o mundo comigo. E, no fundo, sentia que Helena também ganhava algo que nunca imaginei, uma família de verdade. Certa tarde, caminhamos juntos até a praça do bairro como qualquer família comum. Sentamos em um banco de madeira, compramos pipoca e deixamos Helena correr atrás dos pombos. Ninguém nos olhou como milionário e faxineira. Éramos apenas 3 pessoas rindo juntas, descobrindo o prazer de ser simples. Foi nesse instante que percebi que a felicidade, afinal, sempre esteve nas coisas pequenas. Na volta, quando atravessamos o portão da mansão, senti que já não tinha medo daquele espaço. As paredes altas e o chão de mármore não me intimidavam mais, porque agora dentro daquela casa existia algo maior do que luxo, existia amor. E esse amor tinha o poder de transformar até as estruturas mais frias. Naquela noite, Helena adormeceu no quarto do soninho e eu fiquei deitada ao lado dela, segurando sua mãozinha. Pensei em tudo que passamos, nas lágrimas, nas humilhações, nas injustiças, mas também pensei no sorriso que ela trouxe para dentro daquela casa e em como aquele sorriso mudou tudo. Foi então que percebi que minha filha era, de fato, o maior presente que Deus me deu. Valentino entrou no quarto, me olhou em silêncio e beijou minha testa. Agora somos uma família, disse baixinho. E naquele instante tive certeza de que todas as lutas tinham valido a pena. A dor, a vergonha, o medo, tudo isso havia me preparado para aquele momento de renascimento. E assim, de faxineira julgada a mulher respeitada, minha história chegava a um ponto que nunca imaginei. Mas eu sabia que não era um fim. Era apenas o começo de um novo caminho, onde dignidade, amor e recomeço caminhariam lado a lado. E a vida, com todos os seus mistérios, ainda teria muito a nos mostrar. E então me diga, o que você faria no meu lugar? Teria abaixado a cabeça diante das humilhações? Ou teria encontrado forças para lutar pela dignidade da sua família? Essa não é apenas a minha história. É também o reflexo da vida de tantas mulheres brasileiras que carregam nos ombros o peso da sobrevivência. E, mesmo assim, encontram coragem para recomeçar. Porque a verdade é que nem sempre os ricos são os mais fortes. Às vezes, é no coração humilde de uma mãe que mora a maior das riquezas. E foi isso que aprendi. A dignidade pode ser pisada, pode ser acusada, mas nunca pode ser roubada. Agora eu quero ouvir de você. Já viveu uma situação em que precisou se levantar contra a injustiça? Já sentiu o peso dos olhares de desprezo e mesmo assim seguiu em frente? Compartilhe nos comentários, porque a sua história também pode inspirar outras pessoas. Se essa narrativa tocou o seu coração, inscreva-se no canal e continue acompanhando outras histórias reais, cheias de emoção, dor e transformação. A cada vídeo, você vai perceber que sempre existe um caminho para recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido, porque no fim das contas, a vida não se mede pela riqueza que acumulamos,
mas pelas marcas que deixamos no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. E se você ficou comigo até aqui, saiba que a próxima história pode ser ainda mais surpreendente.